Muito bem, pessoal, vamos agora à resolução do exercício de número 2. Estamos trabalhando aqui o conceito de limites laterais. Nós vamos esboçar o gráfico dessa função, vamos calcular os limites laterais de f de x quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, e calcular o limite de f de x quando x tende a zero, ou seja, o limite bilateral, se esse limite existir. Se não existir, a gente vai justificar por que isso acontece. Olhe só, f de x foi definido em duas partes, menos 2 se x for menor que zero, e 2 se x for maior ou igual a zero. Pois então, para começarmos, já vamos determinar aqui o nosso plano cartesiano. Aqui temos o eixo das ordenadas y e aqui temos o eixo das abscissas x, y aqui. Pois bem, a primeira parte da nossa função diz que f de x tem valor menos 2, ou seja, um valor constante, se x for menor que zero. Então, considerando x menor que zero, devemos procurar menos 2 aqui no eixo dy. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2. A função sempre vai ser menos 2 para valores de x menores do que zero. Veja que f de x igual a zero não está definida aqui nesse intervalo. Portanto, eu vou botar aqui uma bolinha aberta. Isso é importantíssimo para x igual a zero. Agora, o valor de f de x é 2 se x for maior ou igual a zero. Então, vamos procurar 2 em y. Aqui está 1 e aqui está 2. Você observa que neste sinal aqui, de x maior ou igual a zero, f de x está definido em x igual a zero. Portanto, a gente vai colocar aqui uma bolinha fechada e o valor da função sempre será 2 para valores de x maiores do que zero ou iguais a zero. Pronto, aqui está o nosso gráfico. E agora, pessoal, a gente pode calcular o limite lateral para x tendendo a zero pela direita? Pessoal, vamos nos aproximar de zero pela direita. Olha só o que acontece. A minha função está indo para 2. Aí eu me aproximo de zero mais ainda pela direita, e minha função continua indo para 2. Me aproximo de zero mais ainda pela direita. Deixa eu colocar outra cor. Me aproximo de zero mais ainda pela direita, e minha função continua indo para 2. Ou seja, o limite de f de x, deixa eu baixar um pouco mais, quando x tende a zero pela direita, é igual a 2. Agora, vamos ver como se comporta esta função quando x tende a zero pela esquerda. E para fazermos isso, galera, basta olharmos aqui para o nosso gráfico. Olha só, eu vou me aproximar de zero, porém pela esquerda. Veja que nesse caso, a minha função vai para menos 2. Me aproximo mais ainda. Esta é a ideia. E se eu pegar esse x aqui, que vem daqui dessa abscissa, minha função continua indo para menos 2. E se eu me aproximar mais ainda, minha função continua indo para menos 2. Aqui nós temos que o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 2. Pois bem, galera, e o item C? Como é que a gente vai responder? O limite de f de x quando x tende a zero não existe. Vamos escrever isso. O limite de f de x quando x tende a zero não existe, pois limite de f de x quando x tende a zero pela direita é diferente do limite de f de x
quando x tende a zero pela esquerda. Está justificado. E o limite de f de x, quando x tende a zero, está aí, galera, não existe. Ok?